devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Boa noite. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, hoje à noite aqui na casa da minha mãe, né, para a gente relembrar como era a infância dela, onde ela nasceu, como era a casa que ela nasceu. O último vídeo que nós falamos foi sobre o Natal, como era o Natal na casa dela, quando ela era criança, como que eles faziam, como que era comemorada, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o passado dela, sobre a vida dela, né, onde que ela nasceu e onde que ela cresceu, o que que eles comiam, tudo que eles faziam, né, quando ela era criança, né? Então, nós estamos aqui com minha mãe, a Luísa, para nós dar continuidade ao nosso vídeo, né, mãe? Sim, boa noite a todos. Então, para mais um vídeo, estamos aqui. Eu nasci numa vila chamada Palmeirinha. Isso é município de Chupinzinho, do Paraná, entre Garapuava e Chupinzinho. Essa vila chamava e chama, né, Palmeirinha. Eu nasci assim, era uma casa de madeira, né? O soalho também era soalhado com as mesmas tábuas que meu pai mesmo tirava. Ele que derrubava as araucárias, nós conhecia como pinheiro, né? Nós chamava pinheiro, então não tinha esse nome ainda de araucária, para nós era pinheiro. Ele ia derrubar os pinheiros e era escolhido, né? Que naquele tempo podia, tinha muito. E daí ele derrubava na lua certa, ele tinha serra de desdobra, que nós falava, né? Tirava as madeiras, tábua, a cobertura era de tabuinha, né? Não existia telha. Então, e lá não tinha as casas também de pau a pique, a gente nunca nem se via falar em casa de barro. Então, era tudo de tabuinha as casas. Faziam até aquelas cabanas, era com sótão, nossa casa tinha o sótão, né? Tudo feito da madeira. Madeira tratada que nunca criou cupim. E aí também, na casa do meu pai, né? A gente só comia as coisas crioulo, coisas natural. Comprado, a única coisa que se comprava ainda comprava em grão, era o café, né? Comprava os sacos de café em grão para torrar em casa. Minha mãe torrava e socava no pilão. E o sal? O sal também era comprado de saco. Já o açúcar era feito da cana? Da cana, açúcar mascavo, que na época para nós chamava açúcar amarelo. Açúcar amarelo, né? Açúcar amarelo, agora que mudou para açúcar mascavo, mas era açúcar amarelo. Quase não usava esse açúcar branco, né? Não, era difícil. Açúcar branco era muito difícil de comprar para fazer algum bolo, alguma coisa. O pão de ló, eu quando era criança só conhecia o pão de ló, né? O pão de batata, o pão de cará, essas coisas, mas o pão doce para nós era o pão de ló. Muito bom. Antigamente era diferente a vivência, não era igual hoje, né? Hoje a gente compra tudo. Antigamente se plantava e se criava tudo, né, mãe? Era sim, assim, né? Nós comia o que nós plantava, mandioca, né? Plantado na lua certa, na minguante. Mandioca que é plantada na minguante, ela cozinha a vida toda, né? Ela nunca fica aquela paulenta, sabe? Então, todo o milho que nós plantava, o arroz nós plantava, amendoim, batata doce, batatinha. Lá em Garapuava, então, se plantava batata rosa, né? A rosa e a roxinha e a branca. E a gente comia muito. Meu pai saía com a carroça, né? Cheia de batatinha. Até mais era para doar para as pessoas, mas ele vendia muito no armazém do meu tio, que é o tio Vitor Stesch, esse que veio do Paraguai, né? Na época era hoje o armazém dele seria um atacadão, mas naquela época daquele tamanho para nós seria armazém, mas lá tinha secos e molhados, entendeu? Era roupa, calçado, comida. Vendia de tudo? De tudo, vendia de tudo. Então, hoje eu dizia que hoje seria um atacadão, né? Uhum. Mas na época só se conhecia como armazém, né? Era o armazém, boliche, boteco, os bares eram boteco, né? E até tinha o boteco lá, o bar do Lintro, né? E a piazada nos domingos ia tudo pro bar do Lintro, né? Boteco do Lintro, para beber pinga, para jogar sinuca, para
jogar em truque. Então, o Boteco do Lintro seria hoje uma lanchonete, porque lá tinha as mesas, né? E lá se servia até almoço e tudo, mas era isso que era chamado, né? Antigamente não falava lanchonete ainda, não, né? não tinha lanchonete, nem restaurante, nem churrascaria. A gente nunca ouvia falar, né? Era lá no churrasco, era na casa, e nem se dava nome de churrasco. As pessoas falavam, eu comia carne assada, né? Comia carne assada, não chamava churrasco. Carne com batata, carne com mandioca, carne com pão. Carne com pão, pão de milho, né? Trigo com fubá. A broa, né? A broa, feito na folha da bananeira, muito assado, muito bom. Mas o vô, no vídeo passado, já falou que ele fazia os calçados, né, mãe? Fazia, meu pai fazia. Meu pai, ele mesmo matava o boi, matava os bois sempre uma vez por mês. Ele matava um boi, novilha, fosse o que fosse, para vender para o açougue, né? Açougue a gente já tinha o nome de açougue. Mas ele vendia esses calçados assim? Ou vendia também. Vendia, doava. Meu pai era da caridade, né? Ele era o caritativo, ele fazia muita caridade. Mas ele vendia também bastante, a gente sobrevivia muito sem. Aí ele tirava o couro do boi, ele curtia naqueles gamelão que ele mesmo fazia, né? Com pedra uma, tinha um monte de coisa lá. Ele fazia, depois ele sovava aqueles couro, depois ele tinha todos os aparelhos que ele instalava para fazer sandália, né? Aquele negócio. Aquelas maquininhas dele já vinha trazendo o couro, tudo, as fitas do couro, sabe? Ele fazia sandália, ele comprava a assoladura. E vinha os mascates vender para ele, entendeu? Ah, sim. Os mascates, os viajantes, que nós não chamava mascate. Mascate é hoje. Na época, para nós, era viajante. Os viajantes. Verdade. A gente comprava até rádio. O primeiro rádio que nós tivemos foi um Sempre. E nós compramos o viajante. Eu e o Joãozinho, né, meu irmão, nós demos um porco cada um. Todos nós criava porco na casa. Cada um tinha seus porcos, seus cabritos, carneiro, as ovelhas, né? Aí nós vendíamos um porco cada um, já gordo quase, e compramos o rádio. E depois, então, se reunia toda a vizinhança, ali 10, 15 pessoas, todo domingo de manhã havia um monte, de noite tinha outro, para assistir a Rádio Farroupilha, Teixeirinha cantando. Oi, até o rádio lá na casa. E eles ponhavam um banco, era divertido de ver, sabe? Colocavam um banco, naquela época só tinha banco, né, gente? Era banco e cadeira e tudo que meu pai fazia. Tudo de madeira feito, tudo de madeira. Meu pai era coreiro, ele fazia corda, fazia laço, fazia cabresto. O que você pensasse em matéria de couro, ele fazia. E depois ele fazia os calçados, que era isso, que era tudo de couro, ele comprava taxinha, né? Então ele fazia muito sandália, era a especialidade dele, né? Fazia sandália, tanto fazia sandália com talinha fechada do lado, como ele fazia o chinelo, né? Então, daí ele vendia bastante, em época de festa, lá na Palmeirinha, vinha aquela moçarada lá em casa comprar. Ai, seu Belisário, faz um sapato, um chinelo para mim, faz uma sandália para mim. Sapato ele não fazia, sapato a gente precisava de ter mais recurso já, mais né? recurso, né? Então ele fazia aquilo que estava ao alcance dele. Do alcance dele, né? Então fazia muito. E daí os boi ele matava também, vendia para essas festas, né? Que era feita carne assada. E Deus vizinho vinha, ele dizia para minha mãe, Onda, que minha mãe era Ondina, né? Ondina Varela, mas ele só chamava de Onda. Onda, aí fazem um café reforçado, né? E aí minha mãe fazia aquele café com as broas, com bolo de porvilho, ela fazia muito porvilho, nós mesmos fazíamos porvilho, né? E fazia para aqueles compadres e comadres. E todo mundo sentava naquele banco grande na frente do rádio e ninguém conversava. Eles ficavam quietos ali, fumando, tomando chimarrão, né? E mais ouvindo as músicas, o Teixeirinha falar, para eles era um sonho. E depois disso, nós compramos a primeira televisão nossa, na bateria. Compramos de um viajante também. Vendíamos carneiro, cabrito, até galinha. Tudo para comprar televisão. Tudo para comprar televisão. Uma televisão zona, assim.
bem maior do que essa, já vinha com uma mesinha assim, sabe? Ponhava ali e era na bateria. Quando aquela bateria, como é que a gente diz? Tinha que... Tinha carga? Não tinha carga, né? Que terminava a carga, a gente levava. Lá tinha um lugar lá, uma oficina, alguma coisa que eu nem sei do nome, como é que se dizia, para que não... E eles davam carga lá, sabe? Que era lá na Pedra Miúda, onde nós íamos moer trigo e tudo. Lá que o Pedro, o alemão, eles falavam o Pedro do alemão, o alemão, lá que eles davam carga nas baterias pra gente. Tá. Mas, mãe, como é que é o negócio da casa do vô lá, que eles falavam que era o hotel de caridade, a casa do vô? Por quê? Era o hotel de caridade, a casa do meu pai, porque na casa do meu pai se abrigava todas as pessoas que hoje a gente chama andante de rua, era mendigos, agora chama andante de rua, né? As pessoas que estão andando. Morador de rua. Morador de rua. Hoje, naquele tempo, não falava isso, falava as pessoas que não tinham ninguém por si. Então, era assim que era. Então, na casa do meu pai tinha, acho que 8 ou 9, porque tinha, assim, uma mulher que se chamava Dona Chiquinha Baiana, né? Tinha a falecida, a Dona Brasiliana, tinha a Dona Teresa, que também morou com nós, o seu Lautério, o Joaquim Viana, e tinha o outro, o João Preto, que agora naquele tempo podia falar João Preto, hoje não dá para dizer, né? Mas nem sei. Falava o João Preto. Esse João Preto virou assim, tipo, camarada do meu pai, que na época falava camarada. Ele passou a morar. Hoje seria tipo um comando da fazenda, como fala assim, é um gerente? Hoje seria um comandava o serviço. Comandava o serviço, Naquele tempo a turmada falava, ó o capanga do fulano, ó não sei o que lá, né? Andavam tudo de revólver. Então, mas ele era esse guarda-costas do meu pai, que era faz tudo, né? Era como se fosse o gerente, né? Daí ele viajava, ele dizia, João e Adriano também, Adriano Grande e o João Preto. O pai dizia assim, eu vou para Serelepe, que naquele tempo, sabe, Gideone, as roças, os terrenos, tinha muito terreno, era posse, né, os poceiros. Meu pai com meu tio Vitor tinha mais ou menos 200 alqueires no Serelepe, tinha que passar o rio, agora me fugiu da cabeça o nome daquele rio que eles passavam lá, que eles tinham que ir, o rio Serelepe mesmo, né? Eles passavam um rio muito grande, assim, que tinha que passar com uma balsa, para eles iam lá para ser outra safra deles, se falava safra de porco, sabe? E lá que ele ganhou esse dinheiro, depois pode perguntar. Então, daí ele ia para lá e o Adriano Grande cuidava ali. E essas pessoas que vinham, meu pai ia acolhendo. Chegavam lá, que a casa do seu Belisário, chamava Hotel da Caridade. Parecia uma pessoa que na época falava sem ninguém por si, era o mandante, né? Vai lá para o Hotel do Belisário, lá o Hotel do seu Belisário, que é a Dona Ondina, lá o Hotel da Caridade. Eles iam chegando lá. Meu pai tinha um galpão lá em Guarapuava, a gente fala galpão, né? Um galpãozão grande, assim, de chão batido, sabe, gente? Ali era colchão de palha, pelego, bacheiro, aquelas coisas que meu pai fazia da lã dos carneiros, corchoada de carneiro, tinha tudo. Ali, meu pai fazia as camas. Hoje eles dão o nome daquilo falam assim, tarimba, mas não, na época não era uma tarimba. Ele fazia bem feitinho, tudo de madeira, sabe? Essa cabeça tudo cepilhada. Meu pai tinha aquele cepilho, tinha um negócio lá em Xó, parece que era o nome, que ele fazia as gamelas, e esse cepilho ele cepilhava, e ele tinha outra, como é que era? Plana, parece que é isso. Eu não me envolvia muito com aquelas coisas, né? Mas eu lembro que era assim, ele fazia tudo cepilhadinho. Até tem ali aquela caixa de lenha que tem ali, que ainda é uma relíquia dele. Depois, né, pra cá, já não faz muito tempo, que antes dele morrer, né, faz uns 40 anos que ele fez aquilo ali. Tinha muitos armários do meu pai que ficou, né, ele que fazia os guarda-louças, os armários, os guarda-roupa, assim,
Ele fazia uma tábua para lá, outra para cá, que nem é uma prateleira, né? É tudo rústico. Tudo rústico. E daí a roupa era tudo dobrado, que não era em mala. Mas ele já tinha uma cultura bem elevada já, né? O avô era muito enjoado, muito né? enjoado. Muito caprichoso. Sim, né? meu pai serviu o exército 6 anos. Ele começou servindo como soldado e ele foi a cabo e depois foi mais, passou mais, o que ele era já, ele serviu no tempo da guerra, daí no tempo da guerra do jagunço, guerra não sei do que lá, que deu, guerra, e ele com meu tio, falecido tio Jeco, os dois eram cabos no quartel, né, meu pai tinha uma caligrafia, eu vou te contar, ele escrevia de caneta, né, de pena, sabe, conhece a pena? Tinteiros, e ele escrevia com a mão esquerda. O avô era canhoto? Meu avô era o maior canhoto, só canhoto. Meu pai escrevia assim de canhoto, ele escrevia a carta para... Meu pai era quase um doutor, né? No estudo, que ele estudou no quartel, ele se formou lá. Ele meu avô, e meu tio Jeca, que seria o José, né? E daí ele ia lá para essas outras fazendas e deixava o Adriano cuidando ali, levava o João com ele, ficava o Adriano, às vezes ele levava o Adriano, deixava o seu João. E daí as pessoas iam vindo, e daí minha mãe ia acolhendo, todo mundo. Eles eram acolhedores. Eram acolhedores na época, né? Então ia para lá, e tirava leite, tinha mel de abelha, bastante, né? Muito mel de abelha, muito leite. A mãe fazia um queijinho. Não podia fazer muito, porque ela tinha que doar o leite para os vizinhos, né? Fazia fila de gente no portão de manhã cedo, buscando leite. E minha mãe dava leite, dava mel para as pessoas. E eles vinham já com os potinhos, né? E aquele tempo era tudo manual, né? Ela mesma, eles furavam as abelhas, só tinham coisa aí de plástico que se vestia e tinha uma fumaça própria. Quando era criança, eu lembro do pai furando abelha, que era só com a cara mesmo. Né? Assim, e daí a gente tinha que espremer aquele mel. Espremia, coava, aí coava, daí lavava a cera, da cera que você lavava fazia o melado, né? Aquela cera. Aí nós derretia a cera. Então nós trabalhávamos, nós éramos 8 irmãos, né? O neném da época era o Reginaldo. Reginaldo nem aproveitou esse tempo, que ele era nenenzinho, né? Era mais os outros. Mas ele ainda lembra de muito, um pouco mais que nem nós. Nós vendia cera, e aí nós ia fazendo, por exemplo... Minha mãe cortava canudo de taquara, né? Que esse taquara assim. E nós derretia a cera, ia derretendo aquela cera, e depois põe um pavio dentro do canudo e ia enchendo. Aí quando a minha mãe pegava assim, papel, sabe esse papel crepom, que quando morria a gente amanhecia, era eu, a mãe, nós amanhecia fazendo luto, mortais, ui. Até nem é bom lembrar isso, mas... Fazia as flores? Fazia as flores, toda era nós que fazia. Chamava, meu pai fazia o caixão, e eu e a falecida mãe, e a Aurorinha, então a Maria, minha prima, que se criou com nós. E além de a gente fazia... Então minha mãe pegava aqueles papel e molhava assim, pingava dentro dos canudos, um de uma cor, outro do outro, saía aquela zela, coisa mais linda, listada. Colorida? Colorida, Tá bonita, e era muito linda. E aquela zela alumiava até para os bailes, né, da noite. Então, usava e vendia muita cera. E além desse povo que meu pai acolhia da rua, meu pai criou. Nós tínhamos um tio chamado tio Manuel, e ele morreu, ficou 4 filhos. Ficou a Maria, a Aurora, o Bernardo e o Belau. Daí, a tia Leonide, irmã do meu pai, que é casada com o tio Vitor, com o legítimo Paraguai, sabe? Que era primo nosso. Minha tia casou com o primo, era a especialidade da minha família, casar os paraguaios, tudo casar um primo com o outro, sabe? Já vinha minha mãe, que era descendência italiana, com alemão, né? Alemão. Então, e meu pai, não, meu pai era que o paraguaizinho, assim, pachote, assim, ruim, um negócio ruim. Quase não era ruim, eu vou... Não, mas pense, não, era ruim, bravo, coração, né? Coração muito bom, muito honesto. Ele era assim, eu acho que eu puxei muito esse lado dele. Quando a gente é honesto demais e gosta da coisa muito certa, você passa a ser ignorante para as outras pessoas, né? E tem pessoa que não
não preza esse valor aí. Então, e aí meu pai ainda criou tudo, só criou 3 sobrinhos, Maria, Aurora, e daí ele tinha 2 filhas quando casou com minha mãe, a Eduarda e a Dolores. A Eduarda está com 96 anos, que é a mais velha, né? Nossa irmã mais velha, e a Dolores, que mora em Ponta Grossa, e essa é uma lemoa, porque se conhece a Eduarda. Sim. E a Dolores, que mora em Cascavel, que é bem paraguaizinha, baixinha. Também já está seus 80 e poucos anos. Isso é do primeiro casamento, daí quando ele casou, depois ele conheceu a mãe, que a mãe veio de Santa Catarina, né? Veio lá de Taió, Blumenau, minha mãe é catarinense, a avó dos Varela lá de Santa Catarina, né? Então, e assim foi, meu pai criou muitos, era muita gente na nossa casa. E nas épocas de festa, que ia ter festa, aí vinha o povo carpi para ganhar dinheiro, para ganhar aquela sandália, e daí o pai comprava dos viajantes os fardos de tecido de todos, de todo tipo, daquelas pias de tecido. Aí os viajantes chegavam lá e compravam um porco de nós, né? Compravam carne de boi. Eles diziam que o pai já matava para esperar que eles iam, levava aquelas carnes secas que eles tinham que secar, não tinha geladeira, né? Chamava carne seca, carne do sol lá. E eles levavam e a gente comprava aqueles fardos. Daí as moças vinham trabalhar para o meu pai, carpia, os rapazes. E daí a minha mãe, que era costureira, e eu costurava junto com ela, já ajudava. Eles separavam, eu quero um vestido desse tecido. O rapaz, eu quero camisa disso daqui, quero calça daquela ali. E a minha mãe cortava e fazia. Eram tempos muito bons, gente. Mas já que nós estávamos falando de casa e como era antigamente, vamos mostrar a sua casa como que ela é hoje, mãe? Vamos, né? Hoje é bem diferente, né? É simples, mas é uma casa simples, humilde, né? Não é casa chique nem nada. Mas para antigamente, hoje é uma bela de uma podemos, casa, né?